pessoal, nesse vídeo eu começo a falar com vocês um pouco sobre o planejamento de experimentos. Então, o planejamento de experimentos. Nesse momento, eu me preocupo com o planejamento de experimentos no cenário de classificação. Tá? Então eu tenho algum determinado classificador F, que dado um conjunto de entradas em X, ele deseja mapear nas classes corretas que estão no conjunto Y. Tá? Nesse cenário, é importante recordar, apesar de eu não ter falado exatamente sobre isso ainda com vocês, mas ter pincelado ao longo dos outros vídeos, sobre uma teoria chamada teoria do aprendizado estatístico. Essa teoria fundamenta todo o processo de aprendizado supervisionado de máquina, ou seja, o processo que nós utilizamos para realizar tanto classificação quanto regressão. Tá? Nesse cenário da teoria do aprendizado, estatístico, nós temos o seguinte, que a probabilidade do supremo de um classificador F pertencente a um subespaço de funções admissíveis, o risco real dele menos o risco empírico dele, desse mesmo classificador F, em módulo, superar um determinado epsilon, isso é menor ou igual um termo que surge de um lema chamado lema da simetrização, que é igual a 2 vezes a probabilidade do supremo do F pertencente a F, tá? Só que o risco empírico desse F em 2 amostras diferentes. Então olha só, vamos lá. Numa primeira amostra e numa segunda, que eu posso chamar de amostra fantasma, esse linha em cima significa que essa amostra é uma outra amostra, tá? Uma amostra seguinte, que aqui será chamada de amostra fantasma com vocês. Disso superar meio epsilon, tá? Superar então metade de um epsilon, e isso está limitado superiormente, então vou pôr até a limitação aqui para vocês, ó, o limite, por 2 vezes uma função que é chamada de coeficiente de Schattering, que é esse n de f de 2n aqui, tá? Tudo isso daqui é uma representação de uma função, de um exponencial de menos n de epsilon quadrado sobre 4. O que eu estou mais preocupado aqui não é em como chegar nessa formulação, até porque mais para frente, em algum vídeo eu vou tratar. O que eu estou mais preocupado aqui é com outro detalhe, é com o seguinte detalhe, olha só. Quando o meu algoritmo ele chegar num certo classificador ou regressor F, de acordo com o viés que esse algoritmo tem, seja linear ou não linear o viés, por exemplo, eu espero que esse algoritmo generalize. Não sei se ficou claro nos vídeos anteriores, mas esse termo é um termo que representa para mim generalização. Qual que é a ideia da generalização? O risco ou erro que eu tenho numa amostra, ele tem que ser próximo ao risco ou erro que eu terei dados todas as possibilidades de entrada que meu algoritmo pode receber. Ou seja, que vão muito além do meu conjunto de treinamento ou da minha amostra que está computada aqui o erro para ela. Imagina o seguinte, se eu errar de forma parecida para dados nunca vistos, tal qual eu erro na minha amostra, eu vou ter uma divergência aqui bem pequena. Isso implica que a generalização é alta. Ou seja, toda vez que essa diferença em módulo tender a 0, minha generalização é muito, muito, muito alta. Isso não significa que esse risco empírico ele é necessariamente pequeno. Só significa que eu tenho um bom estimador, o meu risco empírico é um bom estimador para o meu risco numa amostra de dados desconhecida, numa amostra de dados que eu ainda não recebi. Só mostra para mim que eu tenho um bom estimador, tá? Só para isso ficar claro. Esse risco aqui, ó, ele depende da distribuição de probabilidade dos dados. Eu teria que ter acesso à distribuição de probabilidade dos dados, que é algo que eu não tenho no mundo real, tá? Eu tenho uma amostra. Só que pelo lema da simetrização,
eu consigo transformar esse termo, aliás, eu consigo ter um limitante superior para esse termo que é dado por 2 vezes essa probabilidade aqui. E repara que ela depende de 2 amostras, ó, do erro que eu meço numa amostra, que eu tenho controle, de um erro que eu meço numa amostra fantasma. Ó, linha significa fantasma, só para ficar bem claro. Então, qual que é a ideia aqui? Se o erro que eu tenho numa amostra e tenho numa outra amostra desconhecida, que eu não usei durante o treinamento, então essa aqui seria como se o erro que eu meço na própria amostra de treinamento e essa aqui numa amostra nunca vista, uma amostra de teste, certo? Reparem que aqui já começa a surgir a ideia de um erro medido durante o treinamento versus um erro medido durante o teste. Se eu tiver uma boa aproximação entre esses 2 riscos, entre esses 2 erros, eu consigo ainda garantir esse limitante superior, tá? E consigo, então, ter o meu risco empírico sendo um bom estimador para o risco empírico de uma outra amostra que eu nunca vi. Imagina assim, eu estudei bastante de acordo com alguns livros e programei alguns exemplos e tudo mais, e quando eu caio no mundo real, a quantidade de erro que eu tenho, a quantidade de perda que eu tenho, a quantidade de risco que eu tenho é aproximadamente a mesma. Se ela for aproximadamente a mesma, essa diferença aqui, que é dada em módulo, ela vai tender a 0, vai ser um valor bem pequeno. Tá? Em cima dessa definição, e por isso eu trago essa definição para vocês, surgem as ideias para se medir a qualidade de um determinado classificador. Então a qualidade de um determinado classificador ela surge exatamente nesse cenário. Eu tenho algumas formas de medir o quão bom meu classificador é. Eu tenho, por exemplo, holdout como primeira abordagem. O que ocorre no holdout? Imagina que eu tenho uma tabela onde cada linha dessa minha tabela tem um exemplo que eu posso usar para treinamento ou para teste. Então eu separo e faço um corte nessa tabela. Uma parte desses dados é usado para treino, não precisa ser na ordem que eu defini aqui, pode ser algo aleatório, tá, pessoal? E uma parte para teste. E aí qual que é a ideia? É que durante o meu treinamento, se eu tiver um modelo que generaliza bem, o que vai acontecer na hora que eu testo? O resultado também vai ser bom. É como se aqui, durante o meu treino, eu estou calculando um risco empírico para obter um certo classificador. Quando eu aplico no mundo real, eu espero que esse risco empírico linha, ó, numa amostra fantasma, numa amostra desconhecida, seja um risco baixo. Se ele for baixo, esse risco aqui, significa que nessa etapa de treino eu aprendi, eu consegui desenvolver um bom aprendizado. Você pode até querer calcular a diferença entre esses 2 riscos em módulo para ver se o seu algoritmo generaliza bem, o que é uma forma de estudar a generalização. Ou seja, eu posso calcular na minha própria amostra de treino qual é o risco empírico que eu tenho, por exemplo, 0,1 de risco, de erro. Quanto que eu tenho na minha amostra desconhecida? 0,02. A diferença entre ambos é quanto? É o módulo dessa diferença, o que daria para mim 0,01. Que seria um algoritmo que generaliza, um classificador, desculpa, que generaliza bem nesse cenário. O Holdout faz isso, e ele faz só um corte no meu conjunto, tá? Obviamente não precisa ser um corte assim, eu posso selecionar uma parcela dos dados aleatoriamente para compor o meu treinamento, mas o teste obrigatoriamente é disjunto em relação ao meu treinamento, tá? É interessante, aliás, é bem importante que eu tenha estratificação nessas amostras. O que significa isso? Se eu tiver a classe positiva e negativa, que eu tenha metade dos exemplos aqui da classe positiva e metade da negativa no treino, e a mesma coisa no teste, metade negativa e metade positiva para eu testar bem todas as possibilidades para o meu problema. Se eu tiver 3 classes, então teria que ter isso equilibrado em 1/3, 1/3 e 1/3. Tá? Essas são as garantias que vêm com o estudo de classificadores, tá, pessoal? Olha só, a próxima abordagem que nós temos é a de reamostragem. Então a segunda que nós temos é a de reamostragem. A ideia de reamostragem é utilizada quando eu tenho uma amostra muito pequena, né? Eventualmente eu tenho um conjunto de exemplos aqui, mas não é muito grande. Então o que eu faço? Eu construo um conjunto de treinamento fazendo reamostragem.
Então, com reposição. Então, eventualmente, um exemplo que aparece aqui, ele é amostrado várias e várias vezes para compor aqui um conjunto de treinamento. Tá? Tudo que restar que não foi utilizado no treino, ou seja, que é disjunto, será usado como conjunto de teste aqui para mim. Essa é uma abordagem também que é usada na literatura, tá, pessoal? E aí eu posso, de novo, calcular o risco empírico que eu tenho para o meu classificador obtido aqui e é obtido para uma amostra fantasma. E repara que isso tem uma ligação direta com a teoria do aprendizado estatístico. Às vezes as pessoas não sabem que existe uma ligação teórica por detrás dessa forma de conduzir experimentos e que garante que os experimentos funcionam. Tá? Bem importante. Aliás, eu vou falar mais sobre a teoria mais para frente, né, pessoal? Ainda não cheguei lá. Tem bastante coisa antes. Terceiro. Em terceiro lugar, eu vou falar do K-fold Cross-Validation. A ideia do K-fold Cross-Validation é o seguinte. É a de compor vários e vários conjuntos e medir vários riscos empíricos. Então, olha só. Eu tenho um conjunto de treinamento qualquer. A primeira coisa que se faz com esse conjunto é dividi-lo em K partes, em K folds. Suponha que K vale 3, então eu poderia fazer algo assim, ó. Dividi-lo em 3 partes, a minha parte 1, minha parte 2 e minha parte 3, por exemplo. Detalhe, de novo tem que estar estratificado aqui os exemplos, tá? Se nesse fold eu tenho que ter a mesma quantidade de exemplos da classe positiva e da negativa, ou pelo menos com pouquíssima diferença, aqui também e aqui também. Tá? Aí o que se faz em seguida? Treina-se. Então o treino ele seria conduzido com o fold 1 e com o fold 2, a fim de testar com o fold 3, que é um fold desconhecido. E aí eu treino depois com o 2 e com o 3, por exemplo, para testar com o 1. E depois, por exemplo, com o 1 e com o 3 para testar com o 2. Repara que eu vou ter 3 medidas de risco aqui, 3 medidas que são riscos empíricos linha, né? O que geralmente se faz na literatura? Tira-se uma média desses riscos e usa-se esse risco médio para analisar o comportamento de um classificador. Muito usado na literatura, tá? O que é legal do K-fold? Eu posso dividir isso daqui em vários e vários folds. O mais comum na literatura é usar K igual a 10, tá? 10 folds. É o mais comum de se utilizar. Para tirar 10 medidas aqui, e obviamente, a hora que eu tiro uma média dessas medidas, isso me garante uma validade estatística mais forte, né, em cima de um conjunto maior de medidas aqui. No limite, eu posso até usar uma abordagem que seria uma, digamos assim, a mais detalhada possível em cima dessa ideia do K-fold Cross-Validation, que é para quando K vale N. Essa abordagem é chamada de Leave One Out. One Out. A Leave One Out vai fazer o que nesse cenário? Suponha que eu tenho um determinado conjunto de exemplos. Eu vou treinar com todos menos um e testar com esse um. Então, basicamente eu estou quebrando em K-bins aqui, né, pessoal? Então, suponha que eu tenha 10 exemplos no total. Eu vou treinar com os primeiros 9 para testar com o último. Depois treinar com os outros 9 e testar com o penúltimo. Com os outros 9 testar com o antepenúltimo, até treinar com os outros 9 e testar com o primeiro, por exemplo. E aqui eu vou ter, nesse caso, teria 10 medidas. Mas se eu tiver 100 exemplos, eu teria 100 medidas. Se eu tiver 1000 exemplos, eu teria 1000 medidas. Tá? O problema dessa abordagem é que ela consome muito tempo, né? Ela demora muito para rodar e fica difícil de fazer uma avaliação de um classificador num cenário como esse. Repare que a base da avaliação do classificador ela é exatamente o quanto que eu vou errar em cima de uma amostra fantasma, de uma amostra desconhecida. Eu quero errar o mínimo possível para dados nunca vistos. Ou seja, eu quero verificar se o meu classificador ele generaliza e obtém baixo risco. Generalizar significa que a quantidade de erro que ele tem no treino é parecida com o que ele vai experimentar para dados nunca vistos. E o que significa obter um baixo risco? Baixo risco fantasma, vamos colocar aqui, ó. Fantasma significa que ele vai errar pouco numa amostra nunca vista. Ele vai se comportar bem no mundo real, que é um mundo que ainda não foi visto, digamos assim, né? Um mundo que será experimentado, tá, pessoal? Só
Só mais um detalhe para colocar para vocês, é comum na literatura também, em alguns casos, o pessoal utilizar um conjunto de dados e separar uma parte dele para fazer treinamento, uma parte para fazer algo chamado validação e uma parte para fazer teste. O que significa isso? Ele vai me dar, o treino vai me dar um risco empírico em cima dessa amostra que eu estou viesando para encontrar um bom classificador. A validação ela é usada para eu adaptar o meu classificador F, para eu tentar melhorar o F. Porque ela nunca foi vista, né? Esse conjunto de dados ainda não foi visto. Ele será um conjunto nunca visto, ou seja, uma amostra fantasma, mas usada só para fazer adaptação no F. E a teste é de fato para eu verificar os resultados de uma amostra fantasma para F. Exemplo, eu posso construir uma árvore de decisão, um algoritmo muito usado dessa forma, uma árvore de decisão, como, por exemplo, C4.5, onde eu faço o seguinte, eu treino ele nessa parte, eu uso esse outro subconjunto de validação para podar minha árvore, ou seja, para reduzir minha árvore, para transformar numa árvore um pouco mais simples, porque ele vai criar uma árvore para mim, esse algoritmo, tá, pessoal? Para fazer a classificação. E depois, na hora de testar, eu testo com esse conjunto aqui. A validação vai servir basicamente para eu reduzir o overfitting do meu algoritmo, reduzir overfitting a partir de cortes, tá? De reduções, de simplificações, especialmente na profundidade dessa árvore, fazer com que a árvore não tenha tantas divisões, não seja uma árvore tão alta, digamos assim, tecnicamente, ou seja, alta nesse sentido, né? Uma árvore que tem tantas e tantas divisões, assim, ó. Tá? E aí, eventualmente, eu noto, olha, eu não preciso de todos esses ramos aqui, parando aqui tá bom. Tá? E aí, essa árvore, onde eu eliminei, onde eu fiz o pruning, né, uma eliminação desse trecho da minha árvore, só pode ser feita, aliás, com esse conjunto de validação, que é um conjunto nunca visto, um conjunto que me serve como amostra fantasma também. Pessoal, termino por aqui com vocês um pouco já sobre avaliação de classificadores. Posso usar a mesma metodologia para estudar regressores. Então, tanto classificação quanto regressão pode utilizar esse mesmo conceito que eu abordei com vocês agora. Tá? No próximo vídeo, a gente vai abordar um pouco mais sobre formas de avaliação de classificadores. Um abraço.